eu perdi um bem, não vou dizer qual foi, mas quem estava aqui na escola dominical sabe qual foi o bem. Eu perdi um bem. Eu estava preocupado com aquele bem, porque aquele bem era o único meio de transporte que eu tinha para fazer a obra do Senhor. E o Senhor permitiu que eu perdesse aquele bem, porque Ele tinha algo melhor para mim. Então não se preocupe se você está perdendo algo nesta noite, mas você está ganhando outra coisa significativamente maior e mais valiosa do que aquilo que você está perdendo, porque aquilo que você está perdendo é efêmero, é passageiro, é paliativo, é momentâneo, mas aquilo que Deus está te oferecendo, aquilo que Deus está te dando, se você se arrepender, se você se converter, se você deixar os maus caminhos, é infinitamente maior e mais glorioso. Aleluia. Deus faz planos para a eternidade, o homem para o momento. Provérbios capítulo 16, versículo 9, quem vai ler? Provérbios, aliás, vamos botar aqui na tela para a gente ler junto. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o que? O seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você está planejando uma coisa, mas Deus está dirigindo os teus passos. Porque Deus tem algo melhor para você. Olha como os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos. Olha como Deus nos surpreende. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Porque a gente está com um plano hoje. A gente está com um sonho hoje, e amanhã a gente muda de plano. É assim, não é? Eu me lembro que quando eu era criança, quando se perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser motorista de ônibus. Eu achava bonito, profissão de ônibus, motorista de ônibus. E eu fui crescendo, e aí quando perguntava, o que é que você quer ser? Eu digo, eu quero ser eletricista. E eu fui crescendo e perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser policial, eu quero ser soldado. A todo momento e a todo instante a gente vai mudando de plano, porque a gente começa a perceber que aquele plano não se encaixa com a nossa vida, não se encaixa com o nosso perfil. E Deus está lá de cima olhando e diz, nada disso eu tenho para você. Eu tenho outras coisas melhores do que essas que você está planejando para a sua própria vida. Então muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Isaías 55, versículo 1 diz assim, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te louvar e te agradecer por tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, porque esta é a razão da qual estamos aqui, para ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo e consequentemente com a tua igreja, é o que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar seus assentos.
Vamos fazer uma reflexão aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, onde o Senhor, através do profeta Isaías, convida duas classes de pessoas. O convite aqui para a nação de Israel, que se estende a toda a humanidade. Mas, em particular, é um convite para duas classes de pessoas. Deus está convidando pessoas que têm sede. O convite é para quem tem sede. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus diz que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. E semelhantemente aqui, Deus também está convidando pessoas que têm sede e, em segundo lugar, pessoas que não têm dinheiro. Se você tem sede de Deus, tem sede das coisas de Deus, esse convite é para você nesta noite. Esse convite não é para as pessoas que estão cheias de si. Esse convite não é ou não são para pessoas que acham que não precisam de Deus, que não querem saber de Deus. Esse convite é para pessoas que têm sede e pessoas que não têm dinheiro, porque as coisas de Deus não se compram com dinheiro. As coisas espirituais, aquilo que não é visível, que não é palpável aos olhos humanos, não se compra com dinheiro. Nem todas as reservas do mundo, nem todos os diamantes, nem todas as pedras preciosas juntas do mundo poderiam comprar aquilo que Deus tem para oferecer aos que têm sede e fome das coisas espirituais, das coisas de Deus. Vinde comprar e comer o quê? Ele se dirige a pessoas que têm fome e sede, que não têm dinheiro. Para quê? Para comprar. Mas comprar sem dinheiro. Porque alguém já pagou por isso. Mas ao que ele está se referindo? Comprar o quê? Água. Vinde às águas. O convite é para vir às águas. Água simboliza vida. Quando Jesus se deparou com aquela mulher no tanque ali de Jacó, aquela mulher samaritana, e lhe pediu água, e houve aquele diálogo com aquela mulher, e Jesus disse: se tu soubesses quem te pede água, não é? E houve aquele diálogo com aquela mulher. E ele disse: olha, se beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Não obstante, lá no capítulo 7 de João, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca em pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu ventre, do seu interior, rios de água vivas fluirão. Então, vinde às águas. O convite é para vir à água. A água representa a vida. A vida inicia-se nas águas. E esse convite que é destinado a pessoas que não têm dinheiro e que têm sede, para vir a água, para vir a vida. Talvez muitas pessoas estejam aí fora no mundo sem vida, sem perspectiva, sem esperança, sem um horizonte, porque elas não veem as águas. E as águas, ou a água da vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem água viva para oferecer. Ele tem vida para oferecer para aquele que está cansado, para aquele que está oprimido e sobrecarregado. O Senhor Jesus, Ele é a fonte de felicidade. A felicidade do ser humano não se encontra naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que os olhos humanos podem ver. A felicidade para o ser humano está no fato de vir às águas. E a água da vida é o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem dá a vida. É Ele a fonte de felicidade eterna. Por isso Ele convida: vinde às águas. Segundo,
vinde comprar e comer. Terceiro, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. E por último ele fala, vinde a mim, no capítulo 3, do versículo 55. Vinde as águas, vinde comprai e comei, o quê? Vinho e leite. Água é vida. Vinho simboliza alegria. Toda vez que você lê vinho, a palavra vinho na Bíblia, essa palavra remete à alegria. Então eu tenho água que simboliza vida, vinho que simboliza alegria e leite que simboliza o que é alimento. O leite dá satisfação. As pessoas estão aí fora procurando uma fonte de alegria, uma fonte de satisfação. E busca isso nas baladas da noite. E busca isso nas coisas que o mundo oferece. E o Senhor adverte a nação de Israel, e não obstante, o ser humano de uma forma geral. Por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que não pode satisfazer. Custa tão pouco ser feliz. Aliás, não custa nada ser feliz. Não custa nada ter felicidade. É fato que nós passaremos por adversidades. É fato que nós passaremos por tribulações. É fato que passaremos por um momento de tristeza, de angústia. Mas nós, mesmo assim, seremos pessoas felizes, porque a nossa alegria, a nossa fonte de alegria, não se baseia nas coisas materiais, mas vem do alto, vem do trono da graça de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vinde as águas, beba o vinho da alegria e o leite da satisfação. Você quer vida? O Senhor tem para dar. Você quer alegria? O Senhor tem para dar. Você quer satisfação? O Senhor também tem para dar. Você pode não ter casa própria. Você pode não ter o emprego dos sonhos. Você pode não ter estabilidade financeira, social ou econômica. Mas se você vier às águas, se você beber desta fonte, você terá vida plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os israelitas que abandonaram a Deus e a sua justiça são convidados a voltar a Ele para serem restaurados à comunhão. E uma condição essencial à salvação é fome e sede espiritual por perdão e comunhão com Deus. Observe, irmãos, a liberalidade de Deus, liberalidade do amor divino para com o ser humano. Ele que conhece as mais profundas necessidades de qualquer um de nós. Aí ele oferece essas três coisas básicas para que um ser humano possa viver uma vida plena, que é a água da vida, a alegria de viver e a satisfação. Amém? Glória a Deus. Tudo gratuito. Aí o Senhor está dizendo, por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, irmão? Deixe para gastar o seu dinheiro com aquilo que realmente importa, ao invés de procurar gastar o seu dinheiro em coisas efêmeras, supérfluas, paliativas e passageiras. O mundo está aí ansioso, o mundo está aí depressivo, estressado, porque não conhece a palavra do Senhor. Mas o crente está de cabeça erguida, mas o crente está satisfeito. O crente está vivendo uma vida plena. O crente está com a sua vida pautada nos preceitos da palavra de Deus. Por isso que a falta disso ou daquilo não abalam a sua fé, não abalam a sua estrutura. Ele sabe de onde veio e para onde vai. Ele sabe quem está com ele. Ele sabe que nem mesmo as enfermidades ou as adversidades podem tirar a sua paz. Uma mulher chamada Teresa Ávila, missionária, estava acometida de um AVC e ela perdeu os movimentos do seu corpo, a ponto de ficar no leito, numa cama de hospital por muitos anos, onde ali uma pessoa cuidava daquela mulher. E com o passar do tempo, ela foi recuperando os movimentos do seu corpo
E quando ela pôde movimentar o seu braço, ela pediu um papel e uma caneta. E mesmo em um estado praticamente vegetativo, fazendo as suas necessidades fisiológicas ali mesmo na cama e dependendo dos cuidados de uma outra pessoa, ela começou a escrever uma autobiografia, a história da sua vida. E ao invés de ficar se lamentando por aquilo que ela estava vivendo, por aquilo que ela estava enfrentando, ao invés de escrever que Deus a tinha abandonado, que Deus a tinha desprezado, ela expressou ali naquele livro, naquela autobiografia, toda a sua satisfação. Porque mesmo no leito daquele hospital, ela estava nas águas, havia bebido o leite da alegria, o vinho da alegria e o leite da satisfação. E no final do seu livro ela disse: ah, se eu pudesse descrever toda a alegria que eu sinto, reticências. Porque a alegria daquela mulher vinha do Senhor, aleluia, não do que é aparente. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: ainda que esse homem, esse corpo exterior se corrompa, se deteriore pela ação do tempo, da idade ou das enfermidades, contudo, todavia o homem interior, quem de fato somos, se renova a cada dia, não atentando nós para as coisas que são aparentes, mas para aqueles que não são aparentes. Louvado seja Deus. Porque vocês procuram obter conforto para suas almas, onde não encontrarão. Porque tentam satisfazer suas naturezas imortais com coisas que perecerão. Não há nada aqui ou aí embaixo que possa satisfazê-los. É como se Deus estivesse falando isso para o homem. Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Os alimentos mais saborosos estão aqui na casa do Senhor. Aqui tem pão vivo que desce do céu. Aqui tem maná do céu, porque aqui é a casa, aqui é Betel, a casa do pão. É aqui que você entra faminto e sai saciado. É aqui que você entra triste ou cabisbaixo e sai alegre, de cabeça erguida. É aqui na casa do Senhor que você entra buscando, procurando uma resposta e sai daqui de posse da sua vitória, porque aqui é a casa do Senhor onde se encontra respostas para muitas das indagações da vida. Ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas, comprai, comei, sem preço, sem dinheiro, vinho e leite. Aleluia. Deus tem comida de verdade para a sua alma, algo que vai fazê-lo realmente feliz. Aleluia. E o Senhor aqui no versículo 7, ele oferece solução para o problema humano. Ele oferece refúgio, ele oferece alimento, ele oferece vida, ele oferece alegria. Mas tem uma condição para que se receba isso. É claro, você tem que ter fome e sede, mas você precisa arrepender-se. Versículo 7, 3 ordenanças que o Senhor expõe aqui nesse versículo. Primeiro, deixar o seu caminho. As pessoas estão em busca da felicidade, estão em busca da vida, estão em busca da satisfação, procurando de uma maneira errada, equivocada, e o Senhor aqui dá a receita para que se alcance esse objetivo. Deixar o seu caminho, versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho. Quer vida? Quer alegria? Quer satisfação? Deixe o seu caminho, o seu próprio caminho. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Você precisa deixar o seu caminho. A Bíblia também diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. E a pessoa está trilhando por um caminho, achando que aquele caminho é o caminho verdadeiro, é o caminho correto. Só que o Senhor está dizendo nesta noite: deixe o seu caminho. E o homem maligno, os seus pensamentos. Ouço dizer por aí que todo caminho leva a Deus. Posso até concordar com essa frase, que todo caminho leva a Deus, mas tem um porém. Quero fazer uma ressalva. Vai te levar a Deus. Mas qual é o resultado disso? Porque todos, indubitavelmente todos,
comparecerão ante o tribunal de Cristo. Todos hão de prestar contas a Deus. Então, todo o caminho leva a Deus. Mas uns para a vida eterna, para a glória eterna, e outros para desprezo e vergonha eterna. É assim ou não é que diz a palavra? Uns irão a Deus e ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino dos céus, que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. No entanto, outros ouvirão, que também foram a Deus, mas ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Segundo, deixar os seus pensamentos. Primeiro deixe os seus caminhos, depois deixe os seus pensamentos. Porque às vezes você está tentando trilhar pelo caminho, mas os seus pensamentos ainda estão lá no Egito. Quando o povo saiu do Egito, o pensamento do povo ainda estava no Egito, sim ou não? E enquanto esse povo, cujo pensamento estava no Egito, não morreram todos, não foram todos sepultados nas areias do deserto, do Sinai, eles não puderam herdar a terra prometida. Porque muitos estão na igreja, muitos estão no caminho, mas os seus pensamentos ainda estão lá no mundo. Muitos estão dentro da igreja, vivendo uma vida de aparência, vivendo uma vida de religiosidade, uma vida maquiada, sim ou não? Mas os seus pensamentos são pensamentos perversos, são pensamentos de ímpios, pensamentos de contendas, pensamentos de intrigas, pensamentos promíscuos. Então, precisa deixar o caminho mau e os maus pensamentos. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, e se converta ao Senhor. Olha, 3 atitudes, irmãos, só aqui, nessa metade desse versículo. Deixar o ímpio o seu caminho, deixar os maus pensamentos, seus pensamentos, e a terceira atitude, converta-se ao Senhor. Não é se converter a uma religião, não. Não é se converter a uma placa denominacional, não. Não é se converter a uma pessoa, a um sistema religioso, não. É se converter ao Senhor. Aleluia. O que é se converter? Converter é quando você está indo numa direção, e aí você muda de direção, você volta, você converte. Eu estava indo para o abismo, e agora eu converti, voltei. É como se você fosse buscar informação acerca de um endereço, e a pessoa diz assim para você, ó, você segue reto aqui por essa estrada, e lá no final, lá na frente, você converte, pega o primeiro retorno e converte à esquerda ou converte à direita e volta. Então converter-se é voltar-se. Converta-se o homem ao Senhor. Porque o homem vira as costas para Deus, ele se afasta de Deus. Quando você nasce, quando nós nascemos, crianças, todos nós somos salvos, sim ou não? Se uma criança dessa morrer, irmãos, ela vai direto para Deus, sim ou não? Alguém aqui não concorda? Foi o próprio Jesus que disse que vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus também disse que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então essas crianças, irmãos, vão direto para Deus. Então o ser humano, quando criança, quando na fase da inocência, ele está em Deus. E aí ele vai crescendo e vai acumulando na vida dele muitos pecados, muitas coisas negativas, ao ponto dele virar as costas para Deus. E aí o versículo diz: converta-se, volte-se para Deus. Amém? Uma coisa interessante que eu gosto sempre de frisar é o paralelo entre a justificação e a conversão. A justificação é quando Deus nos justifica dos nossos pecados. A justificação é quando Deus nos redime. É quando Deus nos torna justo, quando Deus nos torna inculpáveis por algum pecado que nós tenhamos cometido na nossa vida. Eu fui justificado, eu fui regenerado. Aliás, a palavra que eu queria usar era regenerado. Eu nasci de novo,
A regeneração é a mudança que ocorre dentro do ser humano. Quando você aceita a Jesus, aceita não, quando você recebe, porque é Ele que te aceita, mas quando você o tem como seu Senhor e Salvador, você é regenerado, você nasceu da água e do Espírito, pastor Marcelo. Você nasceu de novo, chama-se a regeneração. E em paralelo à regeneração vem a conversão. A regeneração é a mudança que ocorre dentro do ser humano. E a conversão é a mudança que ocorre no exterior do ser humano. Enquanto que a regeneração te transforma por dentro, a conversão evidencia exteriormente aquilo que já aconteceu dentro do teu interior, que é a regeneração. Então, se você diz que é regenerado, mas não foi convertido, não houve mudança na tua maneira de pensar e na tua maneira de agir, você não passa de um mentiroso. Não existe regeneração sem conversão. É por isso que o Senhor conclama todas as pessoas a se converter ao Senhor. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está mandando se converter, Ele está mandando deixar os maus caminhos, Ele está deixar os maus pensamentos, porque os pensamentos de Deus não são os seus. Se converta, deixe os seus maus caminhos, deixe os seus maus pensamentos, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Olha só, irmão. Isso aqui é muito profundo e é mais alto do que a nossa mente pode alcançar. Sim ou não? Porque se os pensamentos de Deus fossem alcançáveis, Deus não seria Deus. Mas nós conseguimos alcançar aquilo que Ele permite que nós alcancemos. Aleluia. Ele permite que nós alcancemos um pouquinho daquilo que Ele está oferecendo para nós. É a sua graça, é o seu amor, é a sua misericórdia, que permite que nós alcancemos, ou que nós compreendamos um pouquinho daquilo que Ele quer, ou que Ele tem para nós. Os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos, são mais altos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Louvado seja Deus. Você está percebendo, irmão, a grandeza de Deus, a glória de Deus? Isso aqui é o próprio Deus falando através do profeta. Aleluia. Exemplos de caminhos altos, já que nós estamos falando dos caminhos do Senhor. Em relação ao ser humano, é viver e agir com fé acerca daquilo que não vê. Viver e agir com fé acerca do que se não vê é uma maneira de trilhar por caminhos altos. Quem aqui está trilhando por fé? Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo exemplo de caminhos altos, Deus faz planos para a eternidade, o homem para o momento. Olha como os nossos caminhos em relação aos caminhos de Deus são nada. O homem, o ser humano, está fazendo planos para o momento. Não, pastor, mas eu estou fazendo plano para a minha velhice, para a minha aposentadoria, eu estou fazendo planos para os meus netos, para os meus bisnetos. Ainda assim, são planos para o momento. Porque são coisas aqui, são coisas que vão ficar aqui. Mas os caminhos de Deus são tão altos, tão infinitamente, indubitavelmente mais altos que os nossos, que o Senhor está fazendo plano para a eternidade. Muitos fazem planos para se casar, muitos fazem planos
para fazer um concurso público e passar. Muitos fazem planos para adquirir um carro ou trocar de carro, etc. Fazem planos para comprar uma casa, um apartamento, uma moradia. Mas os planos do Senhor estão, infinitamente mais altos. São planos eternos. E você está aí se apegando com coisas daqui? E você está aí se preocupando com coisas que vão ficar? E você está aí brigando por coisas daqui dessa vida? Não se apegue a essas coisas daqui, irmãos. Você pode até ter, você pode até desfrutar, faz parte, não é? Hoje eu vi um vídeo na voz de um pastor muito conhecido, em que ele dizia que, ele fazia a pergunta: quem disse que riqueza não traz felicidade? Então por que Salomão era rico? Por que Davi era rico? Por que Abraão era rico? Ele saiu citando o nome. Por que Jó era rico? Se não traz felicidade, então está aqui o número do meu Pix. Brincadeira do pastor, né? Brincadeiras à parte. Mas nós não estamos focados nessas coisas da terra, irmãos. Podemos até adquirir, faz parte como ser humano, né? Queremos o melhor para nós. Queremos viver confortavelmente nesse mundo, porque já é tão difícil, né, irmão Naldo? Quem não quer ter um pouquinho de conforto enquanto se vive aqui? Mas o que eu quero dizer para você é que os pensamentos e os caminhos do Senhor são infinitamente maiores que os teus. E o que Ele tem reservado para você, dinheiro não compra. Poder algum, aquisição alguma desta terra, posição alguma dessa terra é capaz de adquirir aquilo que Deus tem reservado para você. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ou chegou ao coração humano, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, irmãos, eu gosto muito de fazer um comparativo entre Israel e a igreja. Para Israel, Deus prometeu o melhor dessa terra, sim ou não? Deus prometeu, irmã Eliane, uma terra que emana leite e mel. Não foi assim? Tem versículos lá no Antigo Testamento, referindo-se a Israel: comerás o melhor dessa terra. Já vi frases usadas até nos templos, ou pregadores usarem essa expressão: o melhor de Deus está por vir. Eu pergunto para você, o que é melhor de Deus que ainda não veio? A salvação já veio, irmão. Jesus já veio. Mas, se Deus prometeu para Israel uma terra que emana leite e mel, no âmbito terrestre, Deus prometeu para a igreja uma pátria celeste, uma morada eterna no céu. Olha como os planos de Deus são infinitamente maiores em relação à igreja, em relação à sua noiva. E interessante, ou curioso, é que muitas igrejas estão preparando os seus membros, estão preparando as suas ovelhas para morarem aqui, para conquistarem as coisas daqui. Inclusive tem uma seita religiosa que diz que a gente não vai para o céu, que nós vamos ficar aqui. Se você quiser ficar, fique. Se você quiser brigar pelas coisas daqui, que brigue. Eu vou morar no céu, nas mansões celestiais, porque aquilo que o olho não viu é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor disse lá em Filipenses, através do apóstolo Paulo, que a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar este corpo abatido em um corpo glorioso. É para lá que eu vou, irmãos. É para lá que nós vamos. Está vendo como os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos? Eu disse aqui outro dia, domingo agora na aula da escola dominical, que eu perdi um bem, não vou dizer qual foi, mas quem estava aqui na escola dominical sabe qual foi o bem. Eu perdi um bem, eu estava preocupado com aquele bem, porque aquele bem era o único meio de transporte que eu tinha para fazer a obra do Senhor, e o Senhor permitiu que eu perdesse aquele bem, porque Ele tinha
algo melhor para mim. Então não se preocupe se você está perdendo algo nesta noite, mas você está ganhando outra coisa significativamente maior e mais valiosa do que aquilo que você está perdendo, porque aquilo que você está perdendo é efêmero, é passageiro, é paliativo, é momentâneo, mas aquilo que Deus está te oferecendo, aquilo que Deus está te dando, se você se arrepender, se você se converter, se você deixar os maus caminhos, é infinitamente maior e mais glorioso. Aleluia. Deus faz planos para a eternidade, o homem para o momento. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Quem vai ler? Provérbios, aliás, vamos botar aqui na tela para a gente ler junto. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o que? O seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você está planejando uma coisa, mas Deus está dirigindo os teus passos, porque Deus tem algo melhor para você. Olha como os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos. Olha como Deus nos surpreende. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Porque a gente está com um plano hoje, a gente está com um sonho hoje, e amanhã a gente muda de plano. É assim, não é? Eu me lembro que quando eu era criança, quando se perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser motorista de ônibus. Eu achava bonito, profissão de ônibus, motorista de ônibus. E eu fui crescendo, e aí quando perguntava, o que é que você quer ser? Eu digo, eu quero ser eletricista. E eu fui crescendo e perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser policial, eu quero ser soldado. A todo momento e a todo instante a gente vai mudando de plano. Porque a gente começa a perceber que aquele plano não se encaixa com a nossa vida, não se encaixa com o nosso perfil. E Deus está lá de cima olhando e diz, nada disso eu tenho para você. Eu tenho outras coisas melhores do que essas que você está planejando para a sua própria vida. Então muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O teu conselho, os teus planos, os teus sonhos não permanecem, mas do Senhor permanece e se cumpre na vida do crente fiel. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1 ao 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor, irmão. Confia, entrega. Não é como diz a música, deixa a vida me levar, que a vida me leva, não. É o Senhor que leva a tua vida. É o Senhor que guia os teus passos. O mundo aí fora canta que a vida me leve, deixa a vida me levar. Mas o crente que serve ao Senhor, aquele que deixou os seus maus pensamentos, aquele que deixou os seus caminhos, aquele que se converteu ao Senhor, não é a vida que leva a ele, não é o acaso que leva a ele. Quem conduz os seus passos, quem estabelece os seus passos, é o autor da vida. Aleluia, glória a Deus. É o mesmo que convida para vir às águas,
quem guia os passos daquele que se converte, quem guia os passos daquele que se arrepende, quem guia os passos daquele que deixa os seus maus pensamentos e caminhos, é o autor da vida, é o mesmo que convida a vir às águas, comprar e comer vinho e leite. Vinho da alegria e leite da satisfação que alimenta. Tiago capítulo 4, versículo 15. Tiago capítulo 4, versículo 15. Eu estou falando que Deus faz planos para a eternidade e o homem para o momento. Tiago capítulo 4, versículo 15. Em lugar do que devieis dizer. Bota aí o versículo 14. O versículo 14. Volta um versículo, por favor. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha só, no nosso caminho a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque você está aqui andando e você não sabe o que está no horizonte, além daquela montanha, além daquele outeiro, ou além daquele vale, você não sabe. Sim ou não? Você não sabe. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Versículo seguinte. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque o Senhor está vendo de cima, irmão. A gente está vendo horizontalmente. E o Senhor está vendo de cima para baixo. Ele está enxergando tudo, todo o contexto, o pós, o antes, o depois. Ele sabe de tudo. Ele enxerga tudo. E se você entregar os seus passos, deixar que o Senhor guie os seus passos, você não ficará frustrado, você não ficará decepcionado. Terceiro exemplo de caminho alto. Deus se dedica ao bem maior de todos, o homem à sua própria satisfação. O caminho do Senhor é mais alto que o nosso, porque nós buscamos satisfazer os nossos próprios interesses. Mas o Senhor tem os caminhos mais altos que os nossos, porque Ele busca o bem maior de todos. Quarto, os caminhos de Deus são sobrenaturais, os dos homens são naturais. Quinto, Deus exalta por meio da humilhação. Olha como o caminho de Deus é mais alto. Deus exalta por meio da humildade, o homem por meio da exaltação de si mesmo. É a humildade que nos torna grande. É a humildade que nos torna valiosos. Vamos ver algum texto da Bíblia? Foi assim com Jesus ou não foi? Filipenses capítulo 2. E o Senhor Jesus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação de ser, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que a este nome, a saber, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Disse o escritor que Jesus se fez tão humilde, se fez pequeno, para se tornar grande dentro do coração humano. E em um momento, ele tirou as suas vestes, cingiu-se de uma toalha branca, agachou-se, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Que nós possamos nos cingir de humildade, porque a humildade
precede a honra, e enquanto o orgulho e a exaltação, a ruína. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Achou? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Teve um pastor que pregou recentemente, pastor muito conhecido, né? E ele fez uma observação muito significativa, em que as pessoas usavam esse texto de forma errada. Que dizia que aqueles que são humilhados serão exaltados, né? Mas realmente o texto não diz que os humilhados serão exaltados. O texto diz os que se humilham. São os que se humilham que serão exaltados. Então, os caminhos de Deus são inversos ao caminho do homem. E Deus exalta por meio da humildade. Leia aí Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago 4 e 10. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 5, versículo 5. Tiago 5 e 5. Deliciosamente viveste sobre a terra. Alguma coisa errada, não é esse versículo. Não era esse versículo. Eu acho que é 1 de Pedro ou é 2 de Pedro 5 e 7. Acho que é isso. Eu anotei errado aqui. Não, é 2 de Pedro, para ver. 2 de Pedro 5 e 7, né? Também não é. Eu vou achar aqui, só um momentinho, irmãos. É 1 de Pedro 5 e 5. 1 de Pedro 5 e 5. A expressão correta não é 1 a Pedro, tá, irmão? Já que nós estamos no culto de ensino. Oi? É porque as pessoas falam 1 a Pedro. Não é 1 a Pedro. É 1 de Pedro. Porque quando você diz a Pedro, você está dizendo que a carta se destina a Pedro. A carta não é destinada a Pedro. Foi Pedro quem escreveu a carta. Então a carta não vai, ele vai escrever uma carta para ele próprio. Ele escreveu a carta para a igreja. Então a primeira de Pedro para a igreja. E não a Pedro. Entende? Primeira de João e não primeira a João. João não escreveu para ele ou a ele. Ele escreveu para a igreja. 1 de Pedro 5 e 7. Semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Ser sujeito é um sinal de humildade, mano. É um gesto de humildade. E revesti-vos de humildade. Olha, não basta estar vestido de humildade. Ele está dizendo que nós devemos nos revestir. O que é estar revestido? Eu estou vestido e revestido, sim ou não? Porque eu estou com uma camisa e por cima dessa camisa, pastor Marcelo, tem um blazer, um paletó. Então eu estou vestido e revestido. Então revista-se, mais do que vestido, revista-se de humildade. Você quer ser honrado por Deus? Abençoado por Deus? Aceito por Deus? Você quer ser querido por Deus? Revista-se de humildade. Mas não é aquela humildade aparente, não. É uma humildade real. Amém?
Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste. Deus, despreza os soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, irmão? Eu já falei sobre isso em outro culto. Deus, sexto exemplo de caminho alto. Deus redime pela morte o homem pelo dinheiro. Nessa vida o dinheiro compra quase tudo. Você quer pagar uma dívida, redimir é o quê? É pagar uma dívida, é resgatar. É pagar um preço, é redimir. Quando no Antigo Testamento a pessoa devia alguma coisa e não podia pagar, ela tinha que pagar com a sua própria vida, com o seu trabalho. Ela ia ser escravo de quem ela devia. Muitos morriam e não conseguiam pagar a dívida. Era assim. E às vezes não sempre, a dívida, quando você vivia o tempo bastante suficiente para alcançar o ano do jubileu, que são anos múltiplos de 7, depois de 49 anos, 7 vezes 7, 49, então a cada 50 anos, o ano do jubileu, após os 49 anos, as dívidas eram perdoadas. Quem era escravo se tornava livre. Mas se a pessoa não alcançasse o ano do jubileu, não pudesse esperar até o ano do jubileu, era necessário que alguém chamado numa posição de redentor, que é aquele que redime, que paga a dívida, pudesse surgir e libertar a pessoa, pagando a sua dívida e libertando a pessoa daquela escravidão. Quem é o nosso Redentor que pagou a dívida que nós não poderíamos pagar? Jesus. Ele pagou a nossa dívida, Ele é o nosso Redentor. Então o homem paga a dívida pelo dinheiro. E Deus redime pela morte do seu Filho na cruz. Quem está entendendo, diga amém. A cura de Deus se dá pelos sofrimentos e morte do Salvador. A cura de Deus se deu pelo sofrimento de Cristo e pela sua morte na cruz. E a cura do homem pelos remédios. Olha como os planos de Deus, os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Em todos esses aspectos dos quais eu estou me referindo. A cura de Deus se dá pelo sofrimento de Cristo e a do homem pelos remédios. É assim ou não é? Quando a gente está enfermo, o ser humano está enfermo, corre na farmácia e compra um remédio. Não é? Mas quando os planos são de Deus, o sobrenatural acontece. E Deus faz o milagre. Glória a Deus. Me dê mais alguns minutos que já vou terminar. Os caminhos e pensamentos de Deus. A ideia dos caminhos e pensamentos de Deus, sendo mais altos do que os do homem, está relacionado à ideia do perdão de Deus. Versículo 9, eu ainda estou no texto aqui. Versículo 9. É o versículo 7. Versículo 7. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, a ideia dos caminhos de Deus está relacionada ao seu perdão. E aqui tem 6 aspectos que eu anotei acerca dos pensamentos e caminhos mais altos de Deus em relação aos nossos. Primeiro é em perdão. Segundo, em número de ofensas. Em quarto lugar, em tipos de ofensas. Em quinto, em graus de ofensas. E em sexto, em modo de perdoar. Será que dá tempo a gente falar sobre tudo isso? Acho que não.
Mas eu vou adiantar aqui para os irmãos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Primeiro em perdão. E para entender isto, a gente precisa saber o que significa a palavra perdoar, a palavra perdão. A palavra perdão, exatamente, criança. A palavra perdão, na língua portuguesa, vem do latim, tem origem no latim, e é chamado de perdonare. Perdoar no latim é perdonare. E o prefixo per significa amplitude, completude, totalidade. E donare significa doar. Quando se perdoa, está doando em sua totalidade, em sua completude. Doando o quê? A possibilidade de vingança, a possibilidade de guardar rancor, a possibilidade de guardar a mágoa, e você se livra daquele pensamento, daquele sentimento, você perdoa. Então, quando a pessoa perdoa outrem, ela não está fazendo um favor para o seu ofensor. Quando você perdoa, você está fazendo um favor para si mesmo, você está se livrando de um fardo que você não deve carregar. Em sumo, a etimologia de perdoar revela uma rica ideia de doação completa, onde a pessoa que perdoa se liberta do peso da ofensa, abrindo mão do direito à punição ou ressentimento. Então, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Primeiro em perdão. O Senhor sempre vai nos perdoar. Sempre. Desde que você se arrependa. Os homens jamais teriam intentado perdoar os seus inimigos como fez Deus. Os homens procuram vingar-se dos tais e guardar o ódio, enquanto o intento de Deus é a redenção daqueles que o ofenderam. Olha como os caminhos do Senhor são mais altos. Segundo, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos em número de ofensas. Sob circunstâncias favoráveis e especiais, os homens às vezes perdoam, mas estão prontos a não perdoar após ofensas repetitivas. Deus perdoa livremente muitas vezes e de um modo tão pleno e amoroso, tanto quanto na última vez como na primeira vez que ele perdoou. Você está disposto a perdoar inúmeras ofensas? Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele disse o quê? 70 vezes 7, né? Ele 7 vezes? Eu não, 70 vezes isso. Dá 400 e alguma coisa, né? Quem é bom de matemática aí? Então, você está disposto a perdoar uma pessoa que repetidas vezes te ofende? Deus perdoa sempre. Quantas vezes você caiu? Deus estará pronto para te receber e te perdoar. Deus perdoa sempre. Na qualidade do perdão, segundo, em número de ofensas, porque a gente perdoa e a pessoa nos ofende, você fala: de novo, irmão, não vou te perdoar mais não. Continua fazendo, e a gente se aborrece, a gente não perdoa, não quer mais. O ser humano chega, põe um limite, sim. É isso que Deus está falando, que Ele perdoa. Quantas vezes você pecar, Ele perdoa, e a gente não quer perdoar. É em número de perdões que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Diga, meu irmão. Hã?
Eu me lembro que quando eu era adolescente, jovenzinho, pré-adolescente, eu sempre gostei de culto de ensino. Eu estava no culto de ensino e eu vi o ensinador, não lembro quem foi, contar uma história. Uma história, não sei se é parábola, se foi fato real. E um irmão, ele se desviou da igreja, ele não tinha força para ficar na igreja, para permanecer. E ele estava fazendo a barba no espelho. E tinha uma formiga subindo assim o espelho. E a formiga chegava no meio do caminho e caía. Puf. Aí a formiga tentava de novo, caía. Tentava de novo, caía. Tentava de novo, caía. Pastor Marcelo, ele disse que a formiga subiu 6 vezes. E na 7ª vez a formiga conseguiu atravessar o vidro e subiu o espelho todo. Aí ele se lembrou que ele tinha caído 7 vezes. E na 7ª vez, se ele tentasse, o Senhor estaria disposto a perdoá-lo. Aleluia, glória a Deus. Porque tem gente que se acha tão miserável, e de fato somos indignos do perdão, da aceitação do Senhor, que a pessoa sai da igreja, se desvia dos caminhos do Senhor, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí não vem mais porque acha que Deus não vai mais perdoá-lo. Mas os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos em número de perdão. Quem pode dizer amém? Os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos que os nossos em número de ofensores. Quantas pessoas você está disposto a perdoar? Quantos? 1, 2, 3? Uma igreja toda? Uma comunidade toda? Uma sociedade toda? Uma família toda? Quantas pessoas você está disposto a perdoar? Um país inteiro? Quantas pessoas você está disposto a perdoar? O mundo inteiro? 8 bilhões de habitantes? Quantas pessoas você está disposto a perdoar? O Senhor perdoou toda a humanidade. Não somente os 8 bilhões de humanos que vivem nessa terra, mas toda a geração humana, desde Adão até os tempos finais, em número de perdão, em número de pessoas, o Senhor estará disposto a perdoar. Quantos você perdoa? Os homens podem perdoar uma ou algumas pessoas que o ofendem, mas quanto maior for o número de ofensores, menores são as chances de eles estarem propensos a perdoar. Deus perdoa a todos, independentemente do número de ofensores. Quarto, em tipo de ofensas, você perdoa quantas pessoas? 2, 3, 4, 5, 20? Deus perdoa toda a humanidade de Adão até o final. E em tipo de ofensa, que tipo de ofensa você perdoa? Depende, pastor. Depende. Se me chamar disso, eu não perdoo. Se me chamar daquilo, eu não perdoo. Se der um tapa na minha rosto, eu não perdoo. Se fizer algo contra o meu filho, eu não perdoo. Se me trair, eu não perdoo. Se falar mal de mim, que tipo de ofensa você perdoa? Todo e qualquer tipo de ofensa? Os homens normalmente, veja como os caminhos do Senhor são mais altos. Os homens normalmente se limitam com relação ao tipo de ofensa que perdoarão. Mas Deus não tem qualificações nesse sentido, exceto a ofensa de rejeitar o único meio de auxílio que Ele oferece. Vamos ler aí Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Qual é o tipo de ofensa que Deus não perdoa? Mateus 12, 31. Os caminhos do Senhor são mais altos porque o Senhor perdoa
todas as ofensas. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, aqui é E com E maiúsculo, então é Espírito Santo, não será perdoada aos homens. Versículo seguinte. E se quer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E agora, irmão? Batata quente aqui, né? Irmãos, quem é que convence o homem do pecado? É através do Espírito Santo que Deus oferece a redenção. É através do Espírito Santo que Deus oferece o único meio que pode salvar-te da condenação eterna. Mas se você rejeita este meio de salvação, como que você vai alcançar o perdão de Deus? Pastor, mas o senhor acabou de dizer que Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas aí você precisa entender a etimologia da palavra. Deus já perdoou, já ofereceu gratuitamente tudo, abundantemente. É você que, quando blasfêmia contra o Espírito Santo, quando nega o Espírito Santo, quando resiste ao Espírito Santo, nega o perdão de Deus que está lhe sendo oferecido. Quem está entendendo? Você está morrendo afogado. O barco chegou para te salvar. Alguém está estendendo a sua mão para te salvar. E você não quer levantar o braço para que essa pessoa te tire da água para um lugar seguro. É você que, quando blasfema, é você que, quando rejeita, é você que, quando resiste, está renunciando o único meio pelo qual pode ser salvo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Não é o pastor. O pastor pode gastar a saliva inteira, irmão. O nosso corpo é feito, na sua maioria, de água, sim ou não, irmão André? É água, né? Eu posso gastar toda a água que tem no meu corpo e ainda beber mais. Com essa água que eu acabei de beber, eu posso gerar mais saliva. E eu posso gastar toda a minha saliva tentando te convencer do teu pecado, da tua miserabilidade, mas eu não vou conseguir. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E se o homem rejeita o único meio de salvação, como ele poderá ser salvo? Então, nesse caso, não tem perdão. Mas não é que Deus não possa perdoar. É você que não está aceitando o perdão de Deus. Quinto, em graus de ofensa. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos em graus de ofensa. Irmão, segura aí, que na série termina 9h30. Então eu estou no horário ainda, tá? Quando eu termino mais cedo é porque eu dei um bônus para vocês. Em graus de ofensas, os homens perdoam se a ofensa for pequena, a ponto de não lhes causar um grande dano. Não, foi só uma ofensazinha. Dá para perdoar, né, pastor Marcelo? Eu marquei um encontro e a pessoa atrasou ali 5 minutos, dá para perdoar. Aí eu emprestei R$100 e a pessoa não pagou. Dá para perdoar. Em grau de ofensa. Os homens perdoam em grau de ofensa, quando a ofensa é pequena. Mas se lhes causar um grande dano, como é que fica? Deus perdoa a maior e mais grave ofensa feita contra ele. Deus perdoa.
Eu vi uma vez uma reportagem de uma mulher cujo filho foi assassinado. Uma mulher crente, não sei se vocês lembram dessa história. Foi aqui no DF, se eu não me engano. E a mulher foi até a delegacia abraçar e perdoar o assassino do seu filho. Não sei se vocês já viram essa matéria. Irmãos, um grau de ofensa sem medida, sem tamanho. E essa mulher foi lá abraçar e perdoar e evangelizar, pregar a palavra para aquele rapaz que matou o seu filho. Esse é um exemplo de quem realmente segue a Cristo. Perdoou em um grau de ofensa significativamente elevado. 6. Os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso em modo de perdão. Os homens podem estar dispostos a perdoar se para isso não tiverem de pagar um alto preço e se virem que isso lhes será proveitoso. Mas Deus deu o presente mais proveitoso, precioso do céu, para que pudesse ter uma base de perdão para seus inimigos. Deus redime com base no sofrimento pessoal de seu Filho Jesus. Em outras palavras, Ele perdoa por meio daquele a quem os homens tentaram destruir. Esse é o perdão de Deus. Na realidade, todo o programa de reconciliação de inimigos com Deus está em um nível tão alto que os homens jamais podem intentar. Esse é o pensamento e caminhos do Senhor que estão mais altos que os nossos. Quem entendeu toda essa palavra, diga amém.